Thalito News, 24 horas no ar. Boa noite, Guarulhos. Estamos mais uma vez iniciando o nosso programa Guarulhos de ontem e de hoje, trazendo hoje uma figura bastante importante na nossa cidade. O seu nome é Professor Medeiros, mais conhecido como Professor Medeiros, mas ele logicamente vai declinar o nome inteiro aqui e dizer o seu boa noite. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Meu nome completo é José Bernardo Medeiros Filho, tenho 76 anos, sou guarulhense da Gema, nascido na rua 1, atual rua Henri Simonsen, travessa da Monteiro Lobato. Muito bem. Medeiros, o nosso propósito aqui no nosso programa é justamente estar falando um pouco da sua trajetória de vida na nossa cidade, e você também falar um pouco de Guarulhos de ontem e Guarulhos de hoje, né? Do crescimento da cidade pacata para a cidade hoje super movimentada. Então, eu queria primeiramente saber se você é nascido aqui na cidade. Exatamente, como eu já disse, eu nasci numa travessa da Avenida Monteiro Lobato. Muito bem. Seus pais, quem são seus pais? Meus pais, papai chamava-se José Bernardo Medeiros, ele foi comerciante, a padaria Tupã, na rua D. Pedro II, fornecia pão, né? Pão e leite e tal. E ele pegava, né? Pegava lá o pão e leite e com uma carrocinha, que tem até uma foto em frente à padaria Tupã, na rua D. Pedro II, e ele saía com aquela carrocinha puxada por um cavalo, saía por esse Guarulhos todo entregando pão e leite durante muitos e muitos anos. Que maravilha. E a mamãe, como era o nome dela? Mamãe Antônia Barbosa Bernardes, certo? Era a dona de casa. Sei. Eles vieram oriundos de onde? O papai veio da capital e a mamãe era daqui, sei. Certo? Papai morou muito tempo ali onde hoje é a prefeitura de Guarulhos, na Avenida João Bernardo Medeiros, que é o nome do nosso tio, irmão do papai. E ali tinha uma chácara. Sim. Enorme, e ali o papai cresceu naquele bairro ali. Maravilha. E você, como é que foi a sua infância na cidade, a sua escolaridade? Fala um pouco disso para nós. Eu fiz o grupo escolar na escola que existe até hoje, eu tenho muito orgulho dela, Grupo Escolar Capistrano de Abreu, na próxima Praça Getúlio Vargas. Muito bem. E como é que era a sua infância na época, as atividades, o que se tinha para fazer em Guarulhos? Como é que foi a sua infância? A minha infância foi bastante alegre. Os colegas, a gente costumava jogar futebol ali na Praça Getúlio Vargas, onde na época existia um campo de futebol, Esporte Clube Paulista, onde a molecada, entrava ali para jogar bola. Muito bom. Além do futebol, qual era a outra distração que existia para a infantilidade da época? Havia passeios pela cidade? Na época, os passeios eram poucos, mas existia o Cine República, antigo e tradicional na cidade, na rua D. Pedro II, que pertencia ao senhor Antônio Prats, que chegou a ser prefeito. Muito bem. Depois de uns anos, existia o Cine Santo Antônio, da senhora Elza, ali na Avenida Guarulhos, mais ou menos ao lado dessa igrejinha da paróquia a igreja Santo Antônio. Exatamente. Muito bom.
E depois veio também o Cine Jade, lá na Vila Galvão, na rua... 13 de maio, se não me falha a memória? Hã? Na 13 de maio, não? Não. Na Paralela. Na Paralela. Tá. Paralela. Acho que é 7 de setembro, parece. Muito bem. E entrando assim na sua juventude agora, como é que foi a sua juventude? Como é que era Guarulhos naquela época? As diversões, as paqueras? As paqueras giravam em torno da rua Dom Pedro II, onde tinha aquele vai e vem. Era o chamado fute, me parece? Isso, exatamente. E as pessoas, as meninas, as mocinhas, elas tinham um pedaço onde elas circulavam. Que a rua Dom Pedro II não é assim tão pequena. Certo. Então, elas começavam ali, mais ou menos na Praça Conselheiro Crispiniano, em frente ao Cine República, e até a Praça Tereza Cristina, ali ao lado da Igreja Matriz. Certo. Então, esse era o trajeto onde as mocinhas passeavam e os meninos, os rapazinhos, ficavam ali, né, na paquera. Como é que era a vestimenta da época? Você lembra? Você se recorda? Como é que vocês... A vestimenta era simples, certo? Não tinha essa muita variedade que tem hoje, né? Os rapazes eram de domingo, colocavam terninho, né? Terninho e gravata. Era roupa de ir na missa, que se falava. Né? Roupa de missa. E as meninas, né, usavam aqueles vestidos todo rodeado, cheio de flores e tal, né? Coisas alegres. Maravilha. Mas foi muito bom. Após o grupo escolar, você acabou fazendo algum outro curso ou não? Sim. Eu fui fazer... e na Praça Tereza Cristina, ao lado da Matriz, nasceu o Instituto de Ensino Monteiro Lobato. Pois não. Colégio Monteiro Lobato. Foi fundado pelos professores Hernani Furini, inclusive ele era meu vizinho, professor Aldo Augusto Nunes, professor Mário Maroder, que é vivo ainda, mora no Tucuruvi. Maravilha. Foi uma passagem de ensino muito saudável. Então você chegou a ser aluno lá? Exatamente. E depois também parece que você chegou a ser professor lá? Exatamente. Eu estudei, tive esse orgulho, graças ao professor Hernani Furini. Grande personagem. Infelizmente nos deixou recentemente. Exatamente, nós estudamos, nós somos a primeira turma, com muito orgulho digo isso, primeira turma de contabilistas de Guarulhos. Que maravilha. Eu também sei de um detalhe que vocês fazem reuniões anuais, é isso? Exatamente. Maravilha. Então, qual é o grupo hoje que se reúne, o número das pessoas? Você tem como declinar? O nome do grupo não foi eu que criei, certo? Que batizou. Quando eu entrei no grupo já existia. O grupo é chamado Os Sobreviventes. Não, o grupo que se reúne dos alunos do Monteiro. Do Monteiro Lobato. Certo. Então, a gente costuma se reunir no mês de outubro, perto do dia 15, que é o dia do professor, certo? Anualmente a gente faz. Esse outro grupo que você falou, eu também participo, é o Sobreviver, mas nós vamos falar dele depois. Eu quero também agora que você... Eu perguntei quantas pessoas do Monteiro Lobato hoje já estão se reunindo. O número de pessoas, você teria... Em torno de 20 a 30. Muito bom, muito bom. Agora eu queria que você falasse também do seu primeiro emprego. Como é que você iniciou sua carreira e contar um pouco da sua carreira e declinar também, né, as dificuldades, as bonanças sobre a sua carreira. Né? Perfeito. Meu primeiro emprego
foi numa oficina de eletricidade guarulhense, que pertencia a José Luiz Arati e José Augusto Gualberto, na rua D. Pedro II, bem em frente à rua 15 de Novembro. Na esquina existia o Banco Moreira Salles, e ao lado do Moreira Salles existia Café Guaru, dos irmãos Salomão Camis, né? E a irmã Shakiba Camis. Eu lembro desse pessoal aí, acho que eu fui amigo dos filhos desse casal aí. Após esse primeiro emprego, você acabou deslanchando para uma outra carreira. Sim, certo. Até eu me lembro que você parece que foi funcionário da prefeitura de Guarulhos, é isso? Isso. E como é que você chegou até lá? Depois que eu tive esse primeiro emprego, primeira experiência, aí eu fui chamado, prestei lá um teste e tal, e entrei na Philips. Certo? Antes foi entrei na Philips. Depois do oficina de eletricidade. Fui para a Philips, fiquei 5 anos lá. Aí depois o Darcy Panóquia me deu um empurrão e me pôs na prefeitura. Maravilha. Na estaca zero. Doutor Darcy Panóquia. Exatamente. Amigo de estudo da gente. Que bom. Ele também fez o Monteiro Lobato? Não. Não chegou a estudar no Monteiro Lobato. Tá. Bom, e aí parece que você realmente na prefeitura deslanchou e veio se aposentar lá, durante 35 anos mais ou menos. Na prefeitura eu entrei na estaca zero, primeiro degrau. Eventualmente ele vem para os nossos encontros aqui das pizzas. Certo. Eu ia já comentar, né? Porque realmente você, quando trabalhou na prefeitura todos esses anos, você conheceu, teve muitos amigos que hoje acabam se reunindo justamente nesse grupo dos sobreviventes. Exatamente. Eu já tive a oportunidade de também estar presente. A TV Thalito News também já esteve lá fazendo reportagens, Nelsinho Leite, né? Exatamente. E então, o pessoal que está nos assistindo agora, nós estamos aqui, eu, Nelson Júcio, falando no programa Guarulhos de Ontem de hoje, com o meu amigo e querido professor Medeiros. Então, professor Medeiros, eu queria também agora que você falasse um pouco da sua família, sua esposa, seus filhos, seu casamento, dos amigos. Fica à vontade. São bastantes. Vamos falar da sua esposa. Como é o nome dela? Minha esposa chama-se Jacimara. Ela nasceu em São Paulo e morava na Vila Augusta, quando eu a conheci. Aí namoramos, inclusive ela chegou a trabalhar na Joffer, indústria de plásticos, na Avenida Antonieta. Muito famosa, através da Avenida Guarulhos. Isso. Casamos em 1965. Temos 2 filhos. O nome deles? Alexandre Bernardo Medeiros e a Vânia Bernardo Medeiros, que inclusive é advogada e funcionária da Prefeitura de Guarulhos. Maravilha. São casados já? Não. Ele é casado, ela não. Tá? Ela ainda está nos ensaios. Maravilha. Fala um pouco mais então de você, dos seus amigos, né? Que você está sempre se reunindo com eles. Se você quiser, inclusive, homenagear alguma dessas pessoas que foram pessoas que representam na sua vida, fica à vontade de falar e declinar. Eu tenho muita estima pelo Ronaldo Sarraceni. Pois não. Muita estima pelo Clair. Dr. Clair Teixeira. Ele é engenheiro civil, né? Inclusive já fez projetos para a gente, acompanhou, administrou obras, né? E tem outros, né? Um deles que a gente perdeu o contato há um tempo, depois voltamos a nos reunir, Aparício Salomão,
uma figura ilustre aqui na cidade. A gente conhece, ele não conhece. Inclusive, por acaso, ele está bem no pedaço aqui. Acho que ele vai aparecer aqui hoje. Hein? Ah, é? Então ele vai dar... também vai dar o testemunho. E olha, ele vai engrandecer um pouco mais esse nosso bate-papo. Se Deus quiser. Eu queria que você falasse aí, por exemplo, a família do Rodolfo Turri tem algum significado para você na sua trajetória? Tem. Existia antigamente o depósito Turri, que pertencia ao senhor Rodolfo Turri. Rodolfo Turri tinha os filhos Wilson Turri, Djalma Turri, eram os dois. Depois tinha uma irmã, né? Parece que eles eram uma família bem enorme também. Exatamente, né? Inclusive hoje tem uma rua no centro chamada Rua Luiz Turri, sim, que é o pai desse Rodolfo Turri, certo? E eles tinham um depósito de material de construção na Avenida Monteiro Lobato, esquina com a rua Henri Simonsi, a rua que eu morava. A gente morava. Certo? Então a gente comprava muitas e muitas coisas ali no depósito do Turri. Certo. Você também parece que teve bastante contato com o João Marques Luiz, Álvaro e Carlos Mesquita. Exatamente. Qual era o contato que você tinha com eles? O João Marques Luiz, Álvaro Mesquita, Clóvis Mesquita, eles tinham uma loja grande de miudezas, louças, Ferrari, secos molhados, na rua Dom Pedro II. Certo? E a gente tem uma grande estima pelo senhor Álvaro, né? O Álvaro sempre foi já gente faleceu. Boa. Eu queria que você falasse aqui agora também do Bar Record, porque o Bar Record, apesar de ele estar do lado de um bar famoso, né, que era o Ponto Chique, poucas pessoas lembram do Bar Record, e você realmente parece que teve uma boa convivência lá, era um bom frequentador. Fala um pouco pra gente. Antigamente esses bares eram famosos. Bar Record era Bar e Restaurante Record, né, pertencente à família Mota, né? Mota. Manuel Mota. Luiz Mota, Arnaldo Mota. E eles ficavam no ponto-chave da cidade, né? Dom Pedro II, esquina com a rua Cerqueira César. Onde tinha do lado o famoso Ponto Chique. E você também frequentou o Ponto Chique? Frequentei. Que pertencia ao senhor Raulino Porcente. E... me falha a memória. Acho que era o Romeu Siningardi. Exatamente. E o outro era a Brunhosa. Exatamente. Bernardo Brunhosa. Obrigado pela lembrança. Escuta, eu queria que você falasse um pouquinho também aqui de salão de barbeiro, né? Você era frequentador de salão de barbeiro? Qual era o seu salão preferido? Era na época era o único, né? Na rua Dom Pedro II, né? Primeiro barbeiro da cidade, chamava-se André Vitiello, que ele, inclusive, 2 filhos, né? Um deles, inclusive, já faleceu, o outro amigo nosso, a gente está sempre se falando, Roberto. O Roberto, advogado, certo? Que mora aí em Santana. E volta e meia a gente está se cruzando aí. Aliás, desculpe, errei. Ademar. Nenhum outro barbeiro você frequentava? Por exemplo, eu da minha época, eu me lembro lá do bar do barbeiro do Bento, na Praça Getúlio Vargas. Você não chegou a frequentar lá? Sim. O Luiz, certo. O primeiro foi André Vitiello, certo? E depois, alguns anos, na Praça Getúlio Vargas abriu um outro salão
que era o Luiz, Eu tô esquecendo o nome do outro também. Danilo. Danilo foi o Luiz último Danilo, a exatamente. falecer ali. Exatamente. Bom, agora eu quero que você fale um pouco da Guarulhos. Como é que era Guarulhos, as casas, as ruas, o trânsito, o transporte? Fala um pouquinho sobre isso aí. Que você lembra na sua memória. Trânsito. O transporte, como é que era o transporte? O transporte, na época existia apenas um tipo. Era um ônibus amarelinho, por isso que ele era conhecido como ônibus amarelinho, certo? Sim. Tinha ponto aqui na rua Dom Pedro II, certo? Mais ou menos perto do Cine República. Sim. E esse ônibus, parece que eram 2 ônibus, ele saía daqui, da rua Dom Pedro II, ia até a Penha e voltava. Certo? Depois de uns anos que veio a empresa de ônibus Guarulhos. Sim. Mas esse era o transporte para pobre, mas tinha táxi naquela época? Tinha, já não? já tinha alguns táxis. Tinha alguns táxis. Mas os táxis eram um preço mais ou menos alto. Exatamente. Então você se utilizava do transporte público mesmo. Exatamente. Que ainda era bem escasso. Exatamente. E agora, obviamente... A rua Dom Pedro II, quando fui trabalhar nessa oficina de Estado Guarulhense, a rua Dom Pedro II era de terra, certo? Sim. Eu fiquei lá uns 3, 4 anos mais ou menos nessa oficina. Nesse tempo é que veio o asfalto. Asfalto não, paralelepípedo. Bom, a gente está quase que chegando aqui ao final do programa, e até porque nós vamos ter uma outra entrevista também. Pois não. Hoje, especialmente, eu queria que você falasse um pouco, quando você trabalhava na prefeitura, no setor que você trabalhava, daquela época para agora, você já visualizava esse grande desenvolvimento para a cidade? Porque você trabalhava num setor que era o setor da fazenda, não é isso? Como é que você vê Guarulhos daquela época do que você trabalhava lá e Guarulhos hoje, com essa expansão toda aí? Essa explosão. Essa explosão. É muito gratificante. Gratificante porque eu acho que eu tenho um pedacinho nesse progresso. Eu colaborei um pouquinho com esse progresso. Na prefeitura, inclusive, eu fui fiscal tributário, certo? Sim. Onde muito me orgulha de falar isso. Não fiz um inimigo nesse serviço. Maravilha. É um serviço espinhoso. Você vai fiscalizar a empresa, você vai conhecer os sócios, você vai conhecer as retiradas dos sócios, você vai conhecer o lucro da empresa. Já que você tocou no ponto empresa, quais eram as empresas que você viu iniciar e que ainda hoje estão em Guarulhos? Você pode nos dar um pouco dessa história dessas empresas? Que você se lembra? Que ainda hoje estão funcionando em Guarulhos? E que começaram justamente quando você começou na prefeitura? Ou quando você estava nesse setor da fiscalização? Você é malvado, viu? Eu posso te lembrar, vou falar de um nome, vai. Pois não, eu agradeço. Família Mazzucchi. Sindumel, né? Sindumel. Sindumel. Você assistiu o início dessa empresa? Vi. E ela continua aqui em Guarulhos. E ela continua até hoje. Maravilha. Firme e forte. Fui corretor de imóveis, certo? Trabalhava na prefeitura. Aí eu estava precisando aumentar a minha renda mensal. Reforçar um pouco meu caixa. Aí, graças a Deus, o professor Hernani Furini, diretor, dono do Colégio Monteiro Lobato, sim, me deu a primeira chance, me convidou. Aí eu peguei, quando entrei, eu falei comigo mesmo, eu vou ficar aí uns 3, 4 anos, quando eu tirar um pé do lodinho, eu vou parar, entende? Mas aí eu bebi a água daquela escola e foram 34 anos de magistério. Que maravilha.
Parabéns. Desse colégio Monteiro Lobato, eu fui para dar uma aula, no colégio Aparecida, aqui em São Paulo. Hoje nem o prédio existe mais. Né? Depois fui chamado para o colégio Kennedy, fui chamado para o colégio Monteiro Lobato, né? Para o colégio Progresso, perdão, certo? Cujo dono era o Takeo Futami, que vendeu a atividade para o professor Naim Ibrahim Amadi, com o senhor Edelmiro Morandeira Hanan, certo? E hoje a filial de Vila Galvão já é faculdade. Que maravilha. Medeiros, então para terminar eu queria deixar você à vontade para falar o que você quiser para Guarulhos, deixar a sua homenagem e agradecer desde já a sua presença, ter aceitado o nosso convite e te desejar muita saúde e paz. Eu primeiramente agradeço ao agradável convite Nelson, dos dois Nelson e Nelson, né? E sinto muito honrado de poder colaborar, falar um pouco da minha vida. Só não falei mais da minha vida profissional, que tive outras atividades, mas uma atividade que eu tenho muito orgulho, embora não me realizei financeiramente, e todos vão concordar comigo, foi a ser professor. Infelizmente, professor tinha que ter amor, tenho, né? Tem que ter maior desculpa. Que foram 34 anos de magistério, mais de 100 mil alunos, certo? Maravilha. Praticamente, eu lembro da carinha de todos eles. Que bom. Só não lembro nome, mas a carinha, se não mudou muito, eu lembro. Que bom, Medeiros. Olha, mais uma vez, obrigado. Vamos dar uma encerrada por aqui, mas já vamos estar convidando o nosso outro entrevistado. Muito obrigado. Né? Então dá o seu boa noite para a turma aí. Agradeço a gentileza dos Nelsons. Espero ter colaborado com essa pequena discorrimento aí da minha vida, da minha profissão, da minha dedicação, de alguns amigos, certo? Eu só tenho a agradecer e desejar sucesso, sucesso, sucesso a todos vocês. Obrigado, Medeiros. A todos nós. Bom, pessoal, então, uma boa noite, Guarulhos. Estamos terminando nosso programa e até mais.